Nós estamos ao vivo para o Brasil e o mundo, aqui pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Depois, quem não vê aqui poderá ver no YouTube. E se o vídeo aqui do Facebook não ficar bom, eu apago e jogo para cá, do YouTube para cá, porque do YouTube com certeza vai ficar bom, não tenho dúvida disso. Bom, deixa eu mandar aqui mais um abraço, mandar aqui a paz para Lucilene Fernandes, Mauricele Andrade, Cristiane Domingues, Zenaide Fernetti, Mari Albuquerque, Daniel Vieira. Vamos lá? Bom, eu quero fazer um minutinho de oração aqui para a gente liberar uma palavra para a vida de todos vocês. Bendito Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Pai querido, eu entro na Tua presença para te pedir, Pai querido, por todos quantos vão estar vendo este vídeo, vão estar ouvindo esta palavra, que seja uma inspiração do Teu Espírito Santo a falar a cada coração, haja visto que o Senhor conhece as necessidades de cada pessoa, de cada vida, Pai. Meu Deus, ilumina minha mente, meu coração, abençoa a meus familiares, abençoa a minha vida. Ser comigo nessa tarde, ser comigo, ser com os irmãos que vão estar ouvindo, as pessoas que vão estar vendo esse vídeo. Ó Deus maravilhoso, nos dando esse finalzinho de ano abençoado e um 2018 abençoado de janeiro a dezembro. Pai, te dou graças por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença para meditar na Tua palavra junto com todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Obrigado por tudo. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, ouvintes? A paz do Senhor, irmão, ora por mim. Irmão, já estamos orando. A paz do Senhor, irmã Exilíria Santos, irmã Eva Oliveira, Liquinha Lopes. Opa, obrigado aí para a irmã Exilíria Santos, que compartilhou o vídeo, tá? Que Deus abençoe. Vamos compartilhar aí, porque Deus tem uma palavra para nós. Deixa eu mudar também aqui a paz para Mauricele Andrade. Será que é de Quebec? A irmã da igreja lá. Wanda Gomes, a paz do Senhor. Ritinha RRP, né? Ritinha Rodrigues. Bom, se você quiser fazer o seu pedido de oração, faça. Daqui a pouco mais eu vou fazer mais uma oração por vocês, tá bom? Amém, Deus abençoe grandemente. Amém? É isso mesmo, de Mauricele Andrade, deve ser de Quebec, lá em Pernambuco, interior de Pernambuco. Deve ser isso. Deixa eu mandar aqui também um abraço para Edivane de Almeida Oliveira. Que Deus abençoe. Bom, eu estou com um texto aqui na mão da palavra de Deus, do livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Aqui, isso mesmo, quando nos conta essa palavra sobre Filipe e o eunuco. Esse homem aqui, esse eunuco, ele era um homem muito importante na sua época, né? Super importante, muito importante na sua época, porque ele era um mordomo da rainha de Candace. Amém. Vamos orar assim. Liquinha Lopes. Então esse homem, ele era um homem importantíssimo, né? Tinha um cargo importante. Esse homem, ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Compreendo que esse homem não era judeu, ele era um etíope, ele era da Etiópia, né? E agora ele está voltando de Jerusalém, ele está descendo de Jerusalém dentro do seu carro
para você entender que os carros naquele tempo, eles era tipo uma carroça, uma charrete, né? Não era, a Bíblia chama de carro, né? Mas não é como hoje, os carros movidos a gasolina. Não, os carros eram puxados pelos cavalos, né? Então, quando este homem ele está descendo de Jerusalém na sua carruagem, voltando para sua casa, para a Etiópia, Deus então prepara um missionário para poder falar, para poder explicar para ele a palavra que ele estava lendo. Porque ele estava lendo algo, mas ele não tinha a revelação da palavra que ele estava lendo. Então nós vemos na palavra de Deus, aí nós vemos o nível de revelação da palavra de Deus que nem todo mundo tem. Agora, por que o mordomo ele está lendo uma palavra, mas ele não está compreendendo esta palavra? Porque ele está lendo essa palavra debaixo de uma graça comum. Ele não está lendo a palavra debaixo da graça salvadora. Ele não está lendo a palavra no Espírito de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo sobre ele. Então, por isso, ele não entendia. Porque a palavra de Deus, ela se discerne, ela se explica, ela se entende pelo Espírito de Deus na vida. De contrapartida, nós temos um homem correndo a todo vapor, chamado Filipe. Filipe, ele era um diácono da igreja, né? A palavra diácono quer dizer serviçal. Então, Filipe está correndo, ele está vindo de um determinado lugar, e o Espírito Santo fala com Filipe: aproxima-te a este carro. Então Filipe se aproxima. Quando Filipe se aproxima daquela carruagem, o mordomo está lendo. E Filipe escuta e percebe que ele está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Aquela passagem que nos fala do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então, ele está lendo, mas ele não está compreendendo. Então Filipe lança a pergunta importantíssima. Eu acredito que é uma das perguntas mais importantes para quando estamos lendo alguma coisa. Para quando você está lendo alguma coisa. Entendes tu o que lês? Né? Porque uma coisa é saber ler alguma coisa. E outra coisa é compreender, é entender o que se está lendo. Então o mordomo, eu vejo algo na vida desse mordomo maravilhosa. Eu vejo na vida desse mordomo uma humildade. Ele não é um homem orgulhoso. Ele fala para Filipe na hora: como poderei entender se não há quem me explique? Ou seja, mesmo sendo estudado, letrado, mesmo tendo posição, ele reconheceu que ele não entendia o que ele está lendo. E quando a gente reconhece que não compreende, quando a gente reconhece que a gente não sabe, isso demonstra humildade e uma disposição para aprender e uma disposição para se obter conhecimento. Então, o conhecimento acerca de qualquer coisa depende disso, dessa humildade de reconhecimento, dessa disposição para aprender. E isso a gente percebe na vida desse mordomo. Então Filipe, ele aproveitou este momento em que fora dada para ele a oportunidade de entrar naquele carro. Porque daí o homem estava correndo, cansado, suor caindo, e aí de repente puxa a conversa, né? E ele fala para ele assim: então entra aqui no carro.
E aí o missionário que estava correndo, cansado, agora já está no refrigério, né? Tomando aquele ventinho gostoso. Então Filipe, ele explica aquela palavra, porque ele está falando do livro do profeta Isaías, quando Isaías falou que ele foi levado como ovelha ao matador, ele não abriu sua boca. E o que o Filipe não entendia era sobre quem o profeta estava falando. Obviamente que o profeta não estava falando dele mesmo, mas o profeta estava falando do Senhor Jesus. E é muito importante a pessoa que deseja fazer missões, assim como Filipe estava fazendo, ter esse conhecimento básico do sacrifício, do ministério, da vida e do sacrifício da ressurreição do Senhor Jesus. Então esse é o ponto de partida, eu poderia dizer básico, para se fazer missões, para levar a palavra a todas as pessoas. Então o que a gente aprende aqui é que Filipe, quando ele foi levar a palavra, ele conhecia, ou ele havia aprendido. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos aprendido, daquilo que temos ouvido, visto e ouvido. O apóstolo Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, ele não poderia ensinar ao mordomo da rainha de Candace se ele não tivesse aprendido. Agora, a pergunta que fica é, como se aprende? Processo de aprendizado. Leitura da palavra. Processo de aprendizado. Escola bíblica dominical. Então tem pessoas que elas não conseguem aprender a palavra porque desprezam o ensinamento. Despreza o culto da palavra, despreza a escola bíblica dominical, né? Despreza uma boa mensagem gravada por algum pregador, despreza a leitura, despreza a meditação na palavra, né? E por última instância, um ponto de se conhecer alguma coisa é praticar aquilo que você está aprendendo. Ou seja, quando você aprende a palavra, é exatamente para isso, para você levar a palavra a outras pessoas, não é? É para você poder levar esse conhecimento. Porque também não adianta nada aprender as coisas e ficar com aquilo só para você. É preciso aprender e levar esse conhecimento às outras pessoas. Então é para isso que Deus, ele libera esse conhecimento para as pessoas, que é para as pessoas levarem a sua palavra. Tá certo? Bem, então vamos lá. E quando Filipe, ele explica para ele, eu compreendo que Filipe também, ele fala sobre o batismo de Jesus. Por que eu estou falando que Filipe, o texto não diz, tá? Isso é uma crença que eu tenho. Mas por que eu creio nisso? Por que eu entendo que na pregação que Filipe fez, em algum momento ele falou de batismo? Porque quando o mordomo, ele viu água, ele falou, quero ser batizado. Agora, de duas uma, ou Filipe falou para ele sobre o batismo, ou ele já conhecia, porque ele estava vindo de Jerusalém da adoração. Quando ele fala para Filipe que está vindo de Jerusalém, da adoração, sabe o que eu percebo? Que esse homem, mesmo sem conhecer a palavra, ele estava adorando a Deus. Olha que interessante. Ele não tinha conhecimento, mas ele estava vindo da adoração. Ele tinha vindo de Jerusalém. Ele tinha vindo de adorar a Deus em Jerusalém.
Então, o que eu entendo com isso? Para você que não é evangélico ainda, para você que ainda não se converteu, não conhece a palavra, conhecendo ou não conhecendo, adore. Esse homem não tinha conhecimento, mas ele adorava. De contrapartida, a gente encontra pessoas que têm conhecimento e não adoram. E a adoração é muito importante na vida do homem. Quem sabe não foi por causa da sua adoração que Deus preparou esse encontro para ele ter conhecimento, para ele ser salvo? É a oportunidade. A oportunidade gerada por Deus através da adoração. A adoração é importante para a nossa fé. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. É claro que nós ficamos presos, em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas a adoração também produz fé. E a terceira coisa que produz fé, além de ouvir a palavra, de adorar, é a oração. Os discípulos de Jesus orou e pediu para Deus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Então você pode adquirir fé ouvindo a palavra, você pode adquirir fé adorando a Deus, dando glória a Deus, e você pode acrescentar a sua fé orando a Deus. Agora, se eu falo da fé, eu não me preocupo com o tamanho da fé. Porque Jesus falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui, vai para lá, e ele vai. O que eu compreendo com isso? O que eu entendo com isso? Quando Jesus fala de fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo para você o seguinte: que por mais que a sua fé seja pequena, mas se ela estiver na pessoa certa, da maneira certa, ela vai produzir resultado. Porque o importante não é o tamanho, mas a qualidade da fé. Ou seja, Deus não empolga quando olha para nós por quantidade. Quantidade de oração, quantidade de jejum, quantidade de leitura, não. Deus quer saber da nossa fé, da nossa confiança nele, da nossa adoração a ele, da nossa busca por ele. É isso que Deus quer saber. Não é a quantidade, certo? Mas esse homem, eu acredito que ele já tinha fé. Por quê? Por que ele já tinha fé? Porque ele estava lendo a palavra. Agora, um detalhe que chama atenção no texto é que o mordomo da rainha de Candace era como ele estava lendo. Ele estava lendo em voz alta. Percebe no texto, quando Filipe vai se aproximando, ele escuta, ou seja, se o Filipe, o diácono, o evangelista Filipe, ele escuta que o mordomo está lendo, por quê? Porque o mordomo estava lendo em voz alta. Não estou querendo criar uma ideia de que você tem que ler a Bíblia em voz alta, não é isso que eu estou falando, mas nesse caso aqui em particular, esse homem estava lendo em voz alta, audível, dava para se escutar ele lendo. Agora, ele estava lendo em voz muito alta, porque se o carro dele está sendo puxado por uma cavalaria, que eu não sei quantos cavalos era, imagina o barulhão que tinha das rodas do carro, mais os barulhos das patas do cavalo batendo nos pedregulhos, e com todo esse barulhão de vento, cavalaria correndo, os pneus do carro passando em cima das pedras, e Filipe correndo próximo, escuta. Próximo, não sei se é 1 metro, 2, 3, talvez não tão perto por causa do perigo das rodas, mas próximo, vamos colocar uns 1 metro ou 2, e ele escuta, ele consegue ouvir que o mordomo está lendo, significa dizer uma coisa: o mordomo estava lendo alto, e digo mais, eu acredito que ele estava lendo muito alto. Talvez o mordomo pensava que por ele ler num tom alto e ler repetidas vezes, ele fosse compreender. Agora, quando eu leio a Bíblia alto, eu tenho facilidade de gravar o que eu estou lendo.
a leitura. Agora, ter o entendimento independe de ler baixo ou ler alto, porque vai ser o Espírito Santo que vai revelar na minha mente. Entende? Então, é diferente. Mas a ideia de ler a Bíblia em voz alta, ela é muito boa. O mordomo da rainha de Candace, ele está lendo em voz alta. E a maior prova disso é que Filipe escuta ele lendo. Né? O que você está lendo aí? Não é que Filipe não sabia o que ele estava lendo. Filipe sabia o que ele estava lendo. Mas foi uma forma de puxar a conversa com ele. Então, por mais que a pessoa ela esteja interessada em conhecer a palavra, a atitude tem que ser do pregador, a atitude tem que ser do missionário, a atitude de conversar tem que ser do cristão. E às vezes falta apenas uma palavra, falta apenas a pessoa chegar, como foi o caso de Filipe. É claro que Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo impulsiona ele a correr próximo daquele carro, Filipe não diz não para o Espírito Santo. Filipe diz sim para o Espírito Santo. E vai na direção daquele carro. O que eu quero falar para você é isso, que a exemplo de Filipe, nós temos um exemplo muito bom em Filipe de atender a voz do Espírito Santo, de levar a palavra a uma pessoa específica. Porque a maioria das pessoas de hoje, quando prega, está preocupada em pregar para quem? Para uma multidão. Eu vou pregar na igreja porque ela tem 2.000 pessoas me aguardando, tem 10.000 pessoas me aguardando. E quando você prega, por exemplo, quando a gente prega, por exemplo, no Facebook, no YouTube, a gente não tem noção de quantas pessoas vai ver. Tudo bem, que pode ser centenas que vão ver a mensagem, e vão compartilhar a mensagem, vão comentar a mensagem, mas pode ser que uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 10. Mas e aí? Faz diferença? Claro que faz. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. E que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então essa palavra, ela existe para isso, para 2 coisas, para 3 coisas: meditar, viver, pregar. Meditar, viver, pregar. Meditar, viver, pregar. Meditar, viver, pregar. Para isso que essa palavra existe. Que Deus deixou essa palavra. E aí o mordomo, ele quis ser batizado. Aí Filipe falou para ele: olha, se você crê de todo o coração, é lícito. Se você crê de todo o coração, então o batismo, ele está condicionado ao crer. Por isso que Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação ela está fundamentada em pelo menos 3 pilares: reconhecer Jesus, crer em Jesus e ser batizado. Aí você pergunta assim: ô irmão João, mas se a pessoa aceitar Jesus e morrer na mesma hora, ela não foi batizada, ela vai para o céu? Claro que vai. Estou falando de uma outra questão. A pessoa que aceita Jesus fica 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos e nunca se batiza. O batismo é uma demonstração para mim mesmo e para a comunidade cristã, ou para o mundo, para todas as pessoas, que realmente eu creio de verdade, que realmente eu creio de verdade. É como se fosse, é uma demonstração que a confissão de fé que eu fiz lá atrás, quando eu me converti ao Evangelho, ela é real e verdadeira. Inclusive tem muitas igrejas que na hora do batismo é feita a confissão. Porque às vezes, porque existem igrejas que não fazem confissão diante do altar, né? Como algumas, as igrejas que fazem confissão diante do altar são as igrejas pentecostais. Mas muitas igrejas, né, o pentecostais, elas não fazem aquela confissão, né? Escreve meu nome no livro da vida e tal, aquela coisa toda, aquele ritual todo. Mas no dia do batismo se faz a confissão, onde a pessoa promete ser fiel a Deus, ser fiel à doutrina da igreja e por aí vai, né? Então ele quis ser batizado. Eu observo que quando a pessoa compreende o chamado de Deus, a palavra de Deus, brota
no coração da pessoa o sentimento de ser batizado. Poxa, Filipe pregou para ele, Filipe explicou para ele a palavra uma vez. E ele já sentiu o desejo no coração de ser batizado. Se você está na presença de Deus há semanas, meses, anos, e você ainda não sentiu o desejo como esse mordomo da rainha de Candace, esse homem importante, rico, sentiu desejo no coração de ser batizado, eu quero falar para você uma coisa. O Evangelho não entrou em você. O Evangelho não causou efeito em você. Aí você fala assim, poxa João, como é que o Evangelho não causou efeito em mim? Sabe por quê? Porque existe existe um princípio de Deus chamado livre-arbítrio. Dentro desse livre-arbítrio que você tem, você pode se abrir e se entregar para mensagens que você ouve, ou você pode simplesmente se fechar para ela e bloquear a tua mente e o seu coração para ela não causar efeito na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é uma semente. Lembra da parábola do semeador? Quando Jesus ele conta essa parábola, ele fala que o semeador saiu a semear. Ele jogou semente na beira da estrada, em cima dos pedregulhos. Depois jogou no outro lugar onde cresceu os espinhos e sufocou aquela semente. Aqui caiu na pedra, tinha pouca terra, a profundidade era pequena. Ela cresceu, mas ela morreu logo. E por último, ele jogou na terra boa e ela produziu. Quando a gente fala da palavra de Deus para as pessoas, nem todo mundo vai se converter, nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo vai se achegar para Deus. Porque se a gente for pensar que todo mundo que a gente pregar a palavra vai se converter, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar frustrado. Deus nunca falou isso, que todo mundo vai se converter, que todo mundo vai ser salvo, não. Lembra que Jesus falou? Este é o sangue que é derramado para a remissão de muitos. Por que Jesus não falou que esse sangue, que aquele sangue que ele derramaria era para a remissão de todas as pessoas? Iria remir todas as pessoas? Não. Remissão de muitos. Muitos não quer dizer todos. Apenas quer dizer muitos. Mas não todos. Porque nem todos vão abraçar o sacrifício de Jesus. Vão compreender o sacrifício de Jesus. É isso que Jesus quis. É isso que Jesus está falando. Para a salvação, para a redenção de muitos. Não é de todos. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então você vai percebendo que a peneira vai excluindo, vai tirando. Mas não é por causa disso que não temos que pregar a palavra. Pelo contrário, se você prega vamos pôr durante a vida, se você prega para, vamos botar aí 100 mil pessoas. Se der 100 mil pessoas que você falar do Evangelho durante a vida, pelo menos 100 se converter, olha quantas almas tu já ganhou. Essa 100 vai multiplicar, né? Se cada 100 ganha 2, então você faz a conta. Você já vai ver que vai um número vai se estendendo, né? E cada 2 dessas almas, dessas 100, cada um ganhou 2 almas. Essas almas que essas 100 pessoas ganhou, também ganha pelo menos uma. No decorrer de um ano, então dentro de um ano você vai ter mais de 2.000 pessoas salvas. Percebeu como que é? Você pode até pensar assim, João, que é esse pirâmide? Não. É propaganda. Propagar. Né? Então, Filipe, ele desejou ser batizado. É importante que a pessoa que se converteu, ela se batize, ela seja batizada. Entendeu? É importante que ela se batize. O batismo é um símbolo. O batismo não salva. O batismo, o eunuco não está querendo ser batizado, ou seja, o eunuco da rainha de Candace, ele não está querendo ser batizado para ser salvo. Ele está querendo ser batizado porque ele está salvo, porque ele foi salvo, ele foi alcançado pela graça, ele se converteu à palavra de Deus. Então ele está assumindo a sua salvação. O batismo não salva ninguém. Se o batismo salvasse, não precisaria ninguém aceitar Jesus. Ia lá no rio,
Pastor, me batiza. Tá salvo. Então o batismo não salva. O batismo, ele é fruto da vida de alguém que é salvo. Quando as pessoas ficam assim na igreja há muitos anos, isso é batismo é besteira, isso é palhaçada. Por quê? A pessoa não é salva. Quando a pessoa ela é salva em Deus, a primeira coisa, o primeiro sentimento que ela tem é de se batizar. Para ela poder participar da ceia, para ela poder ter as oportunidades na igreja, para ela poder ter um ministério dentro da igreja, para ela poder trabalhar para Deus. Né? Não estou dizendo que o adolescente não possa trabalhar, né? A criança não possa trabalhar. Mas se você já tem uma idade, está dentro do padrão do seu ministério, da sua igreja, para você se batizar, e você não quer se batizar, existe algo errado. E o principal fator para uma pessoa não querer se batizar é ela não ser salva, ela não ter o seu nome escrito no livro da vida. E ela sabe que não adianta ela se batizar. Qual é o requisito para a pessoa se batizar? Que Jesus colocou: quem crer. Ou seja, se você já crer de todo o seu coração, o que te impede de se batizar? Né? Então é muito importante isso. Que Deus abençoe a sua vida. Falamos do mordomo da rainha de Candace. Para falar dele, falamos sobre adoração, falamos sobre batismo, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E aqui ele pede, no versículo 34, ele fala assim: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Aqui ele está pedindo a explicação. No versículo 38 ele fala assim: então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Percebe que aqui houve uma manifestação de alegria dentro dele. Então a gente percebe que a salvação produz dentro do coração do ser humano uma alegria. O que é alegria? A alegria é o fruto do Espírito. É a revelação de um novo homem. Porque no batismo, o velho homem, o velho Adão morreu. E quando ele sai da água, ele sai um novo homem, um novo Adão. Um homem transformado, um outro homem mudado. Porque é isso que significa o batismo. É isso que na prática é o batismo. Batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Quando você é batizado, você morreu. Mas quando você sai da água, você reviveu. É um símbolo de uma ressurreição. Quando Jesus ele é sepultado, depois ele ressuscita. O corpo glorificado, glorioso. O batismo é a mesma coisa. Se desce um velho Adão convencido, crendo, e ressurge um novo homem. Porque você lembra que quando o Adão ele pecou, o homem interior morreu. Então quando você batiza, esse homem interior ele é ressuscitado dentro de si. É por isso que a pessoa, quando ela é batizada, e ela crê, e ela é batizada nas águas, ela passa a ter vida dentro de si. E ela sai. Quantas pessoas, quando é batizada, sai das águas falando em mistério com Deus, falando línguas, né? Tem muita gente que não é regra ser batizado nas águas para se batizar com o Espírito Santo, mas existem situações onde a pessoa é batizada com o Espírito Santo ao sair das águas. Mas esse homem saiu da água com júbilo. Ele não viu Filipe, porque quando ele saiu da água, o Filipe foi arrebatado, Deus transportou o evangelista, transportou Filipe para um outro lugar. Pá! Desapareceu. Como diz, virou fumaça. Sumiu. Para ir para outro lugar. Aqui fala que acho que foi para Azoto, né? Mas Filipe veio a achar-se em Azoto.
E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, quer dizer, o trabalho não parou com o mordomo. Batizou, pregou, explicou a palavra para o mordomo, batizou o mordomo da reina de Candace. Deus arrebatou ele e ele passou de cidade em cidade levando a palavra. Se cumprindo aquela palavra que Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas até os confins da terra. Lá ia ele pregando. Lá estava Filipe pregando em cada cidade. Agora sabe o que Filipe estava pregando? A Cristo. Capítulo 8, versículo 1. Deixa eu ver só o versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pregando a palavra. Pregando a palavra. Não era pregando placa de igreja. Não era pregando vida dos outros. Não era pregando a sua própria vida, mas pregando a palavra. O que edifica a vida das pessoas não é a minha vida ou a sua vida. O que edifica e salva e muda e transforma, palavra de Deus. Se Filipe tivesse de cidade em cidade falando da vida dos outros ou da vida dele mesmo, não tinha acontecido nada. Mas como ele estava pregando a palavra, por isso que tem pessoas que quando prega, o milagre acontece. A cura chega. Por quê? A preocupação é pregar a palavra. Todo pregador, todo missionário, todo mundo que leva a palavra deve se ater a isso. A pregar a palavra. Não adianta ficar pregando testemunho, nada disso. Não, tem que pregar a palavra. A palavra não é a minha vida, a palavra não é a placa da igreja. Não. A palavra não é a história da carochinha, a palavra é a palavra de Deus que tem que ser pregada. Enquanto Filipe pregou em Samaria, Deus operou grandes milagres. Os paralíticos andavam, o cego via, as pessoas endemoniadas eram libertas. Mas Filipe pregava a Cristo. Essa tradução fala que, olha, naquele dia levantou-se grande... Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Tem tradução que eles pregava a Cristo. Né? Eu acho que mesmo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. É o versículo 5 então, eu errei. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, como é que eu vou anunciar a Cristo? Eu preciso aprender sobre Ele. Eu preciso ter uma experiência com Ele. Crer nele, confiar nele, aprender sobre Ele, ter uma experiência com Ele. Isso vai fazer com que a pregação sobre Ele, sobre Cristo, porque é Cristo que salva, é Cristo que liberta, é Cristo que vai voltar para relevar a igreja dele para o céu. É a pregação mais tradicional que existe, a pregação mais verdadeira. Jesus Cristo salva, cura, liberta e vai levar o pecador para o céu. Jesus Cristo salva, cura, liberta e vai levar o pecador para o céu. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E vamos pregar a Cristo. Falar de Jesus. Vamos pregar Cristo, salvação, Cristo, libertação, Cristo, libertação, Cristo, transformação. Foi isso que fez diferença na cidade de Samaria. Até a Judéia, até Samaria. Em todas as cidades onde era pregado, Cristo. Houve diferença, houve salvação, houve libertação, houve transformação. Mas a pregação era Cristo. Cristocêntrica.
Nós precisamos, igreja brasileira, voltar a pregar a Cristo. Voltar a pregar a Cristo. Voltar a pregar a mensagem da cruz. Que Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.